desse seminário eleitoral é deixar o candidato, o pré-candidato mais perto do calor da campanha que vai começar daqui aí a 20 dias. Né? Então, assim, basicamente a ideia da gente hoje aqui é fazer um seminário para vocês tirarem dúvidas e, ao mesmo tempo, nós vamos esclarecer pontos que são mais técnicos, mas é importante você ter uma noção para quando chegar num lugar alguém dizer, isso não pode, não, isso pode. Então a ideia é essa, é que você tenha uma noção para que você possa, ao longo da campanha, também conhecer os seus limites. Porque é muito chato o candidato estar num lugar, quer dizer, ei, você não pode estar aqui não. E aí você, posso ou não posso? Então, a ideia do seminário que a gente quer fazer aqui na Câmara é para facilitar a vida do candidato. O candidato saiba que na hora que ele se lança pré-candidato, ele tem obrigações. Quando ele pedir o registro, depois da convenção, ele tem obrigações. Depois do registro protocolado no fórum eleitoral, ele tem novas obrigações. No micro processo eleitoral, que nós chamamos do registro à eleição, novas obrigações. Depois do resultado, ele também tem obrigações. Depois tem a diplomação, ele também tem obrigações. E depois tem a posse, que ele também tem obrigações. Então você tem um ciclo que, da novela sistemática da lei eleitoral, surgiu agora a pré-campanha. Legalmente a pré-campanha não existe. Pré-campanha não existe. Por que não existe? Porque a lei não trouxe expressamente a palavra pré-campanha. O que a lei trouxe, a nova sistemização eleitoral, foi que eu posso dizer que sou pré-candidato. Eu posso dizer que sou pré-candidato. Eu posso me promover de maneira pessoal. Eu posso expor minhas ideias. Eu posso me comunicar com a sociedade como pré-candidato. Mas eu não posso pedir o voto. Eu não posso dizer que estou ali candidato, que minhas ideias são essas, que eu sou melhor ou pior. Por exemplo, um exemplo que está acontecendo muito aí, se avorando antecipar o pedido do voto. Olha, nós temos no direito eleitoral um instituto chamado subliminar. O que é subliminar? Eu não disse, mas quis dizer. Por exemplo, é muito comum nessa época alguém dizer, se eu me eleger, eu vou resolver esse problema. A pessoa só pode se eleger se for votado. Então você se propôs a se eleger, o que é, em tese, uma violação à igualdade da lei. Então o que é pré-campanha? O número do partido, quem é do PMDB, quem é do DEM, quem é do partidos aí. Você pode ter na sua página no Facebook o número do partido. Você pode, na página do Facebook, dar ideias na solução de emprego, solução da saúde, transporte público, mas essa sua ideia não pode estar vinculada à vontade do voto. Porque se você vincular a ideia à vontade do voto, você já está dizendo, eu quero voto para o cargo X. Então, assim, para ficar bem claro, o que é importante nessa pré-campanha é que você fique disponível para as pessoas entenderem suas ideias, não disponíveis para pessoas votarem em você. Eu não posso me propor a receber voto. Eu posso me propor a discutir ideias. Essa é a primeira noção que nós temos dessa fase antes do registro. Outra coisa que é importante, depois a gente vai abrir alguma pergunta sobre o tema. Outra coisa que é importante, na lei anterior, a convenção ela era muito informal. Você ia para a convenção, lá havia um discurso, já todo mundo sabia que era candidato, já tinha escolhido os números, e depois fazia-se a ata. Você ia lá, vai todo mundo lá para casa 4 horas, e lá fazia a ata, e saía pegando a assinatura na casa de cada um. Agora não. Agora a convenção, você tem que levar todos os seus documentos. Todos os seus documentos.
tem que assinar a ficha de autorização de candidatura. E lá na convenção, no dia, você vai assinar a ata. Por quê? Porque a partir de agora a ata é registrada no cartório eleitoral e publicada para poder dar publicidade à deliberação partidária, intrapartidária. Então vamos lá, nós temos 72 horas para fazer o registro e 24 para publicar. Então, por exemplo, se você sair da convenção com pendência de documento, vai constar na ata que há uma pendência do candidato tal. Para quando a Justiça Eleitoral registrar, saber que você tem um prazo de diligências que a Justiça abre para você sanar aquela omissão, mas antes o que acontecia? Esperava a ata até o dia de se resolver para juntar os documentos e deixar. Agora não pode mais. Então, por exemplo, quem é pré-candidato tem 30 dias de validade de certidão. Já pode tirar todas as certidões. Nós vamos distribuir aqui o dispositivo da lei que pede lá as certidões, declaração de bens, assinar o formulário de autorização de candidatura e a foto 2x4, preto e branco. Então, assim, essa documentação você tem que levar no envelope para a convenção. Não pode deixar para depois. Se por algum motivo você não tiver algum dos documentos, vai constar em ata. Por quê? Porque a nova legislação trouxe um divisor de águas. Embora a ata seja interna do partido, ela vai se tornar pública com o registro do cartório eleitoral e a publicação. Então vamos lá. Se você deixar uma pendência, a responsabilidade é do candidato. Ele que tem que diligenciar no prazo que a lei pode abrir. E você vai sanar aquela falha que o cartório já detectou no registro da ata. Então a diferença parece pequena, mas é grande. Porque outrora, você não apresentava um documento de convenção, e isso ia até a data fatal ali, da 10ª hora, para apresentar junto com todo mundo. Agora não. Como eu vou publicar a ata e registrar, eu não tenho mais prazo para aguardar por um candidato que falta um documento. Então vamos lá, no dia da convenção, todo mundo vai para a convenção sabendo que lá serão entregues todos os documentos obrigatórios. Outra coisa, a ata da convenção vai ser redigida em convenção e assinada em convenção. E mais importante, existem 2 momentos na convenção. Fiquem bem informados. A convenção do partido que escolhe os candidatos. Nessa convenção, o partido já delibera se vai coligar na majoritária e na proporcional. Então, se você deliberar que vai coligar com o partido X, Y e N, no final da sua convenção, haverá uma convenção que nós chamamos Convenção da Coligação. Ela une todas as atas que deliberaram e vai fazer uma convenção da coligação, já homologando na coligação as subcoligações e a majoritária. Porque pode você coligar na proporcional e não majoritária. Pode na majoritária e não proporcional, desde que você delibere. Nessa deliberação, o número que tiver de homens, 30% tem que deixar as vagas para a mulher. Por exemplo, se tiver 10 candidatos a vereador homem, 3 tem que deixar aberto. Ou preencher com mulher, mas tem que ter 30% de mulher. Antigamente havia um debate sobre essa vaga, se ela ficava aberta ou deveria ser preenchida. Evoluiu para dizer, se não tiver preenchida, tem que ficar aberta. O lugar da vaga seria a proporção de mulheres que deveriam comparecer. Basicamente, vocês têm que se preocupar com 2 aspectos sobre convenção. As certidões valem 30 dias. Então, a convenção, você tem que fazer uma média de que até dia 15, até dia 5 de agosto, você tem suas certidões válidas. Porque o último dia para a convenção é 5 de agosto. E o último dia para o partido pedir o registro é 15 de agosto.
Dia 16, se pedir, não terá validade jurídica. É salvado que na primeira semana de setembro, alguém que queira fazer pedido individual dentro da ata deliberativa, se o partido tiver participado, pode ser feito. Por exemplo, eu não participei da convenção, não registrei minha candidatura, mas dia 5 de setembro até 5 de setembro eu posso fazer o pedido individual, mas o meu partido tem que ter feito coligação e eu tenho que estar com os documentos todos em dias. Esse pedido é para vaga, se a coligação deixou vaga, assim amém, para mulher ou para homem. Então assim, o que você precisa saber, você que é pré-candidato, que no dia da convenção você tem que levar todos os documentos e basicamente todos os documentos têm que ter validade. O prazo da certidão, a declaração e a assinatura na ata. Se você sair da convenção e não assinar a ata por algum motivo, você não poderá ter a candidatura homologada na convenção. Vai ter que fazer o pedido individual depois. Então, ultrapassou a convenção, vai se levar esse documento para registrar no cartão eleitoral e publicar, e vem comunicação, blog, diário oficial, sites, tem que ser público. Depois disso, a Justiça Eleitoral está deixando subentendido que você fez o protocolo da ata, dos documentos do candidato, a Justiça Eleitoral tem 3 dias úteis para entregar o CNPJ. Entregou o CNPJ, vai ao Banco do Brasil abrir a conta. Mesmo você tendo aberto conta, mesmo você tendo o CNPJ, a campanha começa com a publicação do edital, que está previsto a partir do dia 15. Então, dia 16 de manhã, você já é candidato. Você já vai em busca do voto. E essa busca do voto também tem regras. Ela também tem uma legislação que dá limite ao candidato. A parte de arrecadação, os colegas vão falar, que são os limites de arrecadação. Há alguma dúvida sobre convenção? Sobre pré-candidatura, por exemplo, me ligaram ontem, um candidato a prefeito dizendo, meu concorrente gravou um vídeo e botou na internet entrevistando um povo na rua. Não é crime eleitoral. Porque, por exemplo, se eu entrevistar uma pessoa na rua agora, você gosta de mim? Eu gosto. Você votaria em mim? Votaria. É crime. Porque eu estou submetendo o eleitor a decidir o voto. Mas se eu perguntar, você está satisfeito com a tua administração? Estou, não estou? Eu posso fazer essa linha de pensamento. Eu não posso trazer o eleitor a expor o voto, decidir o voto, ou se sentir cooptado ao meu pedido. Eu estou antecipando a eleição. E a gravação que mandaram para mim não tinha nada disso. Era um cara conversando, perguntando sobre iluminação, sobre não sei o quê. Era um debate que eu estava fazendo nas ruas, que não é crime eleitoral. Ora, essa nova lei não foi ainda ao crivo do judiciário. Então, muita coisa o judiciário vai analisar a partir das eleições. Então, o que é que eu aconselho? Com calma, para poder evitar a querela judicial. Para finalizar a minha parte, que é muito importante que eu vou falar, a campanha eleitoral, ela começa 1º de janeiro. 1º de janeiro começa o ano eleitoral. Então você vai até 2 de abril, que são as incompatibilizações de candidatos a vereador. É muito importante que vocês saibam, até para vocês poderem analisar o seu concorrente. Quem não se compatibilizou 2 de abril, que era contrato, ou cargo comissionado, está inelegível. A expressão correta é não elegível. Quem dia 2 de abril tinha contrato, ou era cargo comissionado e não se compatibilizou, não consegue registrar a candidatura, que ultrapassou o lapso. Quem é efetivo e comissionado, sai do comissionado 2 de abril, sai do efetivo 2 de julho. Porque o cargo efetivo tem um tratamento especial.
Então é importante que essa descompatibilização seja bem analisada, bem concentrada, para que pessoas concorrentes que não respeitaram esse prazo, fatalmente não conseguem registrar a candidatura. Outra coisa que é importante sobre descompatibilização: quem desincompatibiliza se desliga do serviço público. Serviço público não pode mais. Por exemplo, tem um caso de um médico aqui no interior que ele desincompatibilizou e continuou atendendo. Então ele se compatibilizou de direito, mas não se compatibilizou de fato. Outro aspecto que é importante: na linha de candidaturas elegíveis, há outros requisitos. Então você tem que ter cuidado. Se você tem associação que recebeu dinheiro público, se você está vinculado à instituição que a diretoria é mista, tem para privado e público, se você está ligado a órgão que, mesmo não sendo estatal, mas tem convênio com a União, com o Estado do município, lá na 6490, nas alíneas A, B, C, D até H, estão os prazos e os impedimentos de compatibilização. Então cada caso é um caso. É importante que você fique de olho, porque muita gente não respeita esse prazo fatal de desligamento exclusivo. Para finalizar a minha parte, que os colegas vão falar de contabilidade, prestação de conta e dos aspectos da campanha propaganda. Então, é outra coisa que é importante vocês saberem: a grande discussão eleitoral do momento, essa que realmente está incomodando os candidatos, é que na campanha eleitoral reduziu-se para 45 dias. Então você terá uma campanha que outrora era 90, agora é 45. Muita gente está se perguntando se nesses 45 dias a campanha eleitoral, que vai deflagrar o seu início dia 16 de agosto, se nessa campanha, quando eu posso começar a arrecadar, como eu posso gastar, porque vocês têm que ficar atentos que ninguém pode fazer campanha sem CNPJ. Ninguém. Dia 16 de manhã, se você não tiver seu CNPJ, você não pode fazer campanha. Porque não existe campanha sem arrecadação ou despesa. Não pode receber nenhum dinheiro ou fazer qualquer material de campanha que não seja pela conta. Se alguém lhe der um adesivo, alguma coisa, fora do CNPJ, fora de transitar o dinheiro pela conta, você vai ser alcançado pelo 30A, que pode caçar registro e diploma. Então, dia 16 você tem que estar com sua conta aberta, o CNPJ pronto, e seu de registro protocolado, sem diligências, para você poder já abrir a conta no banco e começar a campanha. Uma dúvida aqui que eu vou deixar vocês decidirem: a campanha eleitoral, eu não consegui arrecadar e minha campanha está parada porque ninguém quer doar. O banco vai lhe dar um talão de cheque. Quando você abrir a conta, o banco lhe dá um talão de cheque. Esse talão de cheque ele vai ser conciliado: fornecedor, cheque. Fornecedor, cheque, é a conciliação. Então, se você planejar a sua campanha, eu não posso arrecadar antes do CNPJ e não posso começar a minha campanha sem recurso, mas eu posso planejar a minha campanha, planejar os cheques, as despesas. Nós temos um teto eleitoral, que o doutor vai falar aqui, que até onde você pode ir. Mas é importante planejar a campanha, porque como ela voltou para 45 dias, ela passou a ser agora 45 dias, 1 minuto vai valer muito. Então quem não planejou a campanha, quem não construiu um projeto de campanha, aonde vai trabalhar o voto, qual o reduto, qual a perspectiva de campanha, você não tem mais tempo. Antigamente você tinha julho que você fazia ali um planejamento. Você tinha agosto que você começava a campanha na segunda quinzena. E você tinha setembro que você acelerava a campanha. Agora não tem mais. Você já tem que acelerar o motor todo e tirar o pé da embreagem.
dia 16 o motor tem que ir para todo giro. Você não tem mais tempo. Então é importante planejar. Quem quiser planejar bem a campanha, vai sair na frente. Olha, não tem jeitinho brasileiro. O doutor vai mostrar aqui que a comunicação é online, arrecadou, lança no sistema, o sistema já cadastra ao lançamento. Então não tem jeitinho brasileiro. Não, eu vou aqui fazer e depois não tem. Se planeje. Para dia 16 você está com sua campanha na rua planejada. Arrecadação, despesa. Vamos lá. Eu vou ter um carro de som. Outra coisa, você não pode fazer preço vil. O carro é alugado aqui por 3 mil, você alugar um carro por R$200. É uma forma de você fraudar a contabilidade. Você tem que ter preço de mercado. Você tem que ter cuidado. Você não pode ultrapassar o teto, senão você vai devolver em dobro e vai ser investigado por abuso de poder econômico. Então você tem que estar dentro do limite, respeitando a despesa programada. Material de campanha, gasolina, motorista, carro de som, internet, tudo. A campanha tem que estar planejada. Teve um candidato aqui no interior da eleição passada, que na prestação de contas só tinha gasolina e carro. Aí o material de campanha, ele saiu atrás de uma nota. E você não tinha um advogado, foi atrás de um advogado por 5. Isso não dá mais. Planeje sua campanha. Os partidos, nós tivemos uma reunião semana passada, e os partidos vão preparar na presidência logística para você receber consultoria como planejar a campanha. A parte que seria para mim foi eu. Estou finalizando, vou passar aqui para o doutor Henrique, que vai falar da parte dele. Alguém tem alguma dúvida que quer esclarecer algum fato sobre a campanha eleitoral, sobre a parte de registro? A documentação vai ser entregue uma cópia dos documentos necessários. Tudo tem internet, tudo. A agitação eleitoral, Justiça Federal, quinta região, Justiça Federal, primeira instância, Justiça Estadual, primeira instância, Justiça Estadual, declaração de bens. Sim, declaração de bens. Declarem o que vocês têm. Por exemplo, eu tenho um lote que não está no meu nome, mas declare. Declare onde é o valor estimado. Eu tenho um carro, mas não está no meu nome, mas não é seu, declare o carro. O que você tiver, declare. Por quê? Porque nesse conjunto de coisas, eles vão se comunicar mais tarde. A receita. Para você ter uma ideia, quando você tira seu CNPJ, você vira candidato pessoa jurídica. Você transfere por um período de 45 dias sua personalidade física para jurídica. Então, tudo que você se organizar, fizer bem feito, tiver com credibilidade, vai lhe ajudar na candidatura. O que você fizer e ficar mal feito, vai prejudicar a sua candidatura. E outra coisa, nós estamos vivendo um momento de organização. O país está começando a cobrar que os homens públicos tenham responsabilidade, prestem conta, sejam claros, sejam verdadeiros. Vocês estão vendo aí como é que está o país. Então comecem com a candidatura já organizada. Para, se você vier a se eleger, se você vier a ter mandato, manter esse padrão de organização da campanha. Isso vai ajudar você a entender que o sistema está todo ligado ao Estado. Ele todo se comunica. Então tudo que você fizer hoje, o sistema vai encontrar aonde não está sendo verdadeiro. Então procure manter esse padrão da candidatura, da campanha, da parte de diplomação, do mandato organizado, porque evita problemas futuros. O grande objetivo do candidato é trazer consigo o sentimento de que o Estado vai cobrar de você respostas. Muito obrigado a todos aí, eu vou passar a palavra para ele. Nós já legislação geral a respeito de propaganda, mas eu vou aqui apenas complementar. Até o dia 16 de agosto, que é o dia da campanha eleitoral, o que é permitido é de um aumento mencional. Que é a menção, a candidatura, a exaltação, a qualidade pessoal dos candidatos também pode ser feita. Participar de entrevista, programas ou debates em rádio pode ser também. Agora,
há de se conver com o seguinte: o tratamento é essencialmente, se você conhece um amigo seu que tem um programa de rádio, vai me convidar para falar sobre algo, se um outro candidato também se dispuser a querer ir, vai ter que haver essa mesma oportunidade. Lembrando que quando você tiver essa entrevista, não pode ser feito pedido de voto antecipado. Por isso que o Mauro disse que é bom ter cuidado, porque como é muito tempo, né, e não houve ainda julgamento, nem nada jurisprudencial sobre isso, é perigoso que você vai entrevista dessa e de repente pedir um voto que alguém está gravando. Então tem que ser feito ali, colocar suas ideias, o que tem que ser feito, mas nunca direcionar aquilo que votam em mim. E pode também seminários e congressos, desde que seja bem fechado, intramuros ou intrapartidário, né? Mas sempre com as expensas, com os gastos do partido. Nunca faça uma festa, um evento, e você vá pagar o lanche, o sanduíche ou o que seja. Porque aí é flagrante crime eleitoral. O que é proibido? Nisso não houve tanta mudança nessa micro-reforma eleitoral. Que é camisa, boné, chaveiro, cesta básica, tudo isso continua sendo proibido. Os cavaletes no meio da rua, faixa, usar muro, tapume, prédios públicos, nada se pode. O que se pode? Carro de som, respeitado por 80 decibéis. Essa medição tem que ser feita a 7 metros do veículo, do carro de som, quem for fazer, né? Está permitido cartazes e adesivos, não pode pintura, em hipótese alguma. Se você for botar num imóvel particular, pode, desde que seja gratuito e seja no tamanho de 50 por 50 padrão. E não pode ser justaposição, tipo, você botar 4 um de lado do outro, aí configura o seu outdoor, já é crime. Pode botar no máximo mantendo a distância bem um do outro. Certo? Deixa eu ver. É permitido também, pode colocar uma mesinha, uma tenda, uma coisa que fazer a divulgação normal. É permitido o uso de bandeiras, desde que sejam móveis, não sejam estáticas. Móveis que eu digo não, é que você pode chegar lá, colocar 6 horas da manhã até 10 horas da noite. Você deixa a bandeira lá parada, com a base, uma coisa, quando for 10 horas você tem que retirar. Então isso está sendo permitido também. Adesivo, já falei, tem que ser de papel, nunca pintura em muros, em casa, mesmo que tenha permissão da pessoa, não pode ser feito. Só adesivo ou papel, cartaz. A questão da confecção vai ter que servir para o padrão da eleição passada, né, que contenha o CNPJ, o CPF de quem está fazendo, a tiragem. Aí quando essa tiragem você perguntar, mas como é que eles vão contar? Eu não sei. Paulo alerta muito sobre a questão de cuidado, eu também tenho que ter esse cuidado, mas também não posso. Isso aqui que há uma forma deles contarem, não, você fez 10 mil e já está incluído isso nas contas, só para fazer isso. Aí vai depender de cada um. Você disse que a bandeira tem que ser móvel. A bandeira. E pode botar na casa? A bandeira? Sim. A bandeira pode. Mas vai ficar fixa lá. Senão aí tem que tirar. Aí não pode. Hein? Aí não pode. Tem que ser algo que você pode. Você pode ficar treinador das campanhas, a bandeira entrando nas casas e ficar lá pregado no lugar. Mas na casa você pode botar um cartaz. Hein? Na casa você pode botar um cartaz. Dentro do limite, né? De 50 por 50. Pintar a frente da casa, não. Pintar a frente da casa, não. Pode ser feito até um quadro do tamanho da página. E jornal também. Não sei se tem jornal de circulação, mas se tem ou não, pode ser feita 10 vinculações nos 45 dias de campanha. Quer dizer, a cada 4 dias você pode colocar 1/8 da página do jornal. Ou revista. Também tem aquela questão que não é caracterizada no programa eleitoral a divulgação favorável ao candidato.
candidato, em bloco. Aí vai muito da questão do exagero. Você pode ter um blog lá no seu amigo seu e ficar valorizando a sua campanha, valorizar o marco que você fez, o que você está fazendo pela comunidade, pode. Desde que não seja exagero. Porque se ele é um meio de comunicação, ele não pode ter lado, em tese, né? Então pode sim exaltar as qualidades do candidato, pode falar sobre as benfeitorias, mas que isso não seja um exagero, ou que também não deponha contra outro candidato, e que seja gratuito também. Em tese, tudo que for feito tem que ser, questão de bloco, gratuito. Jornal pode ser pago. Só que o jornal você tem que botar embaixo quanto você gastou para fazer aquela impressão, naquele local. Bom, acho que teoricamente, basicamente é isso. Agora, se tiver alguma dúvida, pode falar aí. Bom dia, pessoal. Vou falar especificamente aqui com relação a um aspecto que foi pincelado aqui pelo Dr. Mauro, que foi de forma genérica, mas vou tentar me deter o mais possível nos aspectos de convenção e do registro de candidatura, que é o que importa principalmente aos presentes, levando em consideração que haverão de ser candidatos. Os atos partidários haverão de ser tomados pelos representantes legais dos partidos, quer no ato de escolha dos candidatos, definição de número e marcas de percentual dos sexos, e se restringe a um público menor que não os pré-candidatos. Como ficou determinado ou foi estipulado pela convenção, pela resolução específica do TSE 23455/2015, a convenção haverá de suceder entre os dias 20 de julho e 5 de agosto. Esse período é o que marca, que dá início ao microprocesso eleitoral efetivamente, e onde haverá os partidos definirem os seus candidatos, coligações e esses marcos que já frisei. Uma ressalva com relação ao aspecto que foi tratado anteriormente, com relação ao registro da ata no cartório eleitoral, eu queria fazer só uma ressalva, porque foi informado que seria 72 horas. O artigo, parágrafo 1º, ele taxa 24 horas, ou seja, os partidos que definirem por coligações, eles haverão de terminado aquele ato, observar todos aqueles marcos e prescrições que já foram licitadas, eles haverão de levar ao cartório para que seja arquivado e tornado público dentro do prazo de 24 horas. Acredito que é improrrogável, porque a lei não faz ou traz essa ressalva ou exceção. O registro da ata. Terminou a convenção, se faz lavra a ata, os presentes assinam, registre-se as deliberações e definições, e elas deverão ser levadas a registro em 24 horas. Algumas pessoas, as datas, como os partidos definem qual dia haverá de ser suas convenções, 24 horas. Aí pode surgir, se a convenção for no sábado, a Justiça Eleitoral passará a funcionar todos os dias ininterruptamente, até às 19 horas, de modo que haverá de ser acostada, depositada no cartório essa ata. Uma diferença que trouxe também a resolução é que é possível o juiz requerer o livro. Geralmente a gente subscreve no livro, mas essas atas deverão ser redigidas, digitadas, melhor dizendo, uma depositada no cartório e a outra depositada no partido. E o juiz poderá requerer o registro, que via de regra ela está no livro. Poderá requerer aquele livro para que ele faça o confronto, para saber se não há qualquer espécie de modificação que venha viciar ou macular qualquer espécie de proposição, o entendimento daquelas pessoas que submeteram à coligação, os seus pensamentos e definições. O pedido é do candidato 72 horas após a votação. Eu vou avançar só com relação a esse aspecto. Então, essa inovação é que pode efetivamente criar alguns embaraços, principalmente daqueles que não tratam o pleito com lisura e primam por essa interesse no que toca o cumprimento da determinação da lei eleitoral. Então é importante que aqui se volta mais para os representantes que sejam observadas essas prescrições. O outro passo, que seria o registro, ele se inicia a partir do dia 5 de agosto, se estende até o dia 15 às 19 horas. Então, a partir desses registros do cartório eleitoral,
efetivamente fica-se em passo de espera para uma análise, invasão desse período de dia 5 ao dia 15 para obter registro de candidatura. Eu tenho um posicionamento pessoal de que, a partir do instante que a ata das convenções elas são depositadas, são publicizadas, a partir daquele instante pode-se sim fazer o requerimento do registro de candidatura, apresentando lá o ATRAP, o RSC, que é o requerimento de registro de candidatura, porque a lei não veda que ele seja apresentado anterior ao dia 5. Ele diz que o registro haverá de ser requerido no dia 5, mas não impede que ele seja depositado antes, por excesso de dizer o interesse daquele candidato que queira antecipar, ressalvar o quê? Uma previsão da norma. Até o dia 5 ou do dia 5 do dia 5 ao dia 15 é o período de registro de candidatura. Os candidatos haverão de pedir esse registro de justiça eleitoral. Eu entendo que você pode requerer antes, mas claro que ficará em passo de aguardo, porque o juiz eleitoral só pode efetivamente decidir dentro daquele prazo, de 5 a 15. E a lei não traz essa disposição redacional. O que importa dizer que o candidato pode estar se antecipando, porque a gente pensava que o registro de candidatura ele pode ser, até 5 dias, ele pode ser guerreado, impugnado, e aí vai abrir-se o prazo para a decisão do juiz, então tem que ter toda aquela burocracia. E quem deixar esse registro para a última hora poderá estar condicionado a perder, dentro desse prazo de 45 dias, que já é diminuto, a possibilidade evidente de não praticar a sua campanha. Porque se você deixa para pedir no dia 16, vai ter essa burocracia toda, e o juiz só haverá de deferir a sua candidatura, por conseguinte, autorizar a Receita Federal a expedir seu CNPJ, e em seguida você ir à agência bancária para abrir sua conta e aí poder arrecadar e pagar. Então, se você deixar para a última hora, você pode estar dentro desse aspecto extremamente prejudicado com a perda desses aspectos, desses dias que é tão importante em razão dessa diminuição de 50% do período eleitoral. E esse é um ponto bastante importante. Eu vou traçar agora aqui, de forma bem simplória, e vou repassar para os senhores quais são efetivamente os documentos que são de importante e necessária apresentação junto ao registro de candidatura. A gente tem orientado que os candidatos antecipem todos os atos, especialmente embora a lei, as convenções, elas definam meramente as decisões partidárias, a gente aconselha aos candidatos que se antecipem e tragam no dia das convenções todas as documentações atinentes ao registro de candidatura. Porque a partir daquele instante você pode dar início, dar um passo avante no que toca ao preenchimento daqueles outros procedimentos, aqueles campos que exigem a justiça eleitoral, especialmente no que toca o requerimento de registro de candidatura. Então vamos lá. Os requerimentos, ao requerimento deve ser acostado as certidões de primeiro e segundo grau da Justiça Estadual, que é de fácil expedição, levando em consideração que no próprio site do TJRN, www.tjrn.juiz.br, você vai no link chamado Serviços Certidões, e lá você faz um cadastro, seu cadastro pessoal. Nesse cadastro pessoal você vai, depois de preencher esse cadastro pessoal, ele vai gerar uma senha, um código. Você vai anotar esse código e vai lá no outro campo chamado Download. Você lança esse código, lança a data que foi feito esse procedimento e faz o download dessa certidão no site, via de regra com validade de 30 dias. Se você fizer hoje a expedição dessa certidão e definir que vai fazer o seu registro de candidatura no princípio do dia 5, você vai ter essa certidão válida. Então você vai ao site do PJRN, tira certidão de primeiro e segundo grau. Criminal. Civil não. Civil é interessante que você assim faça, porque pode ter uma condenação de natureza de propriedade administrativa. E a inelegibilidade também decorre de uma condenação por impropriedade administrativa, especialmente quando é confirmado em segundo grau. Então é importante que faça a resultado dessas duas certidões. Da mesma sorte, acontece na Justiça Federal. Você vai lá no site www.jfrn.jus.br e também tem um campo específico lá chamado certidões, onde você também vai ter acesso e deve emitir essas certidões. A exigência do registro de quitação eleitoral, de filiação, não se faz tão necessário, levando em consideração que esses documentos
essas informações podem ser, a tempo e modo, requerido e analisado pela própria Justiça Eleitoral nos seus bancos de dados. Nada impede que aquele candidato zeloso, e o direito não só corre quem dorme. Então não durma, e é melhor pecar, como sempre eu defendo, é melhor pecar por excesso do que por falta. Então ele pode juntar esses documentos só a título de antecipar-se aquele momento. A fotografia, eu já vou dispor para vocês aqui algumas cópias. Se não for suficiente, aí a gente terá quantidade com relação aos candidatos que vão submeter ou ler. A fotografia, que ela tem uma dimensão de 1,65 por 2,25, não pode ser em moldura, aqui está bem descrito. A questão da declaração anual, o Dr. Mauro já referenciou aqui. Tem que haver essa declaração de bens, levando em consideração estes aspectos, os aspectos já foram citados, ressalvando que alguns candidatos podem admitir a necessidade de apresentar esses bens, podem o fazer se não houver nenhuma variação, à luz da declaração de imposto de renda do ano anterior, não necessitando, para tanto, que o valor de estima de cada bem seja atualizado. A Justiça Eleitoral quer saber qual é o seu patrimônio, né? E você efetivamente tem que estimar, mas ele não precisa necessariamente estar atualizado. Ou seja, aquele candidato que efetivou a sua declaração de renda no último exercício, ele pode reproduzi-la na íntegra se não houver qualquer evolução patrimonial, né? Ressalvando sim a necessidade, se ele achar conveniente, atualiza o valor. Se porventura não achar, ele pode manter o valor da forma como foi disciplinado e escrito, ou melhor dizendo, dito na sua declaração de renda. Para os candidatos a prefeito, eles têm também que depositar o plano de governo no ato do registro da candidatura. Outro ponto que eu consegui observar aqui, que eu acho que também é relevante, é para alguns que conviveram nos pleitos anteriores, se depararam com a possibilidade de substituição das candidaturas. Anteriormente, você poderia substituir o candidato até o último dia, de última hora, o último minuto, alguns podem admitir essa substituição. Atualmente não existe mais essa possibilidade. A possibilidade de substituição no último dia só decorrente do evento morte, né? Se ocorrer a necessidade de substituição por renúncia ou por qualquer um ato de vontade, de liberalidade, ela deverá suceder 20 dias antes do pleito. Isso se estende tanto para os candidatos a majoritário como os candidatos a proporcional. O candidato da majoritária que deseja não mais concorrer ao pleito, ele haverá de renunciar e ter a possibilidade de, mantida aquela coligação, renunciar antes do dia 20. Ressalvado se for o evento morte. Não pode substituir. E aí, necessariamente, quando acaba a coligação, né, vai alcançar os demais membros. Então, assim, é uma inovação dada, trazida pela Justiça Eleitoral, que pode, de certa forma, trazer um prejuízo imediato àqueles que pleiteiam. Porque a partir do vereador na eleição passada, eu acho que era um prato bem A convenção, os partidos individualmente vão fazer suas atas, definir seus candidatos, definir seus números e dispor a necessidade de coligar-se com outras agremiações. A ata posterior será a convenção de todos os partidos, definindo quem é o representante que vai disputar a majoritária e as coligações, enfim, as subcoligações, né? Uma outra ata que pode surgir é em decorrência deste evento que eu citei, uma renúncia. Se houver renúncia da majoritária, todos os partidos que deliberarem e concordam com aquela agremiação, eles devem deliberar para dano. Meu pedido foi deferido, eu já posso substituir. Não, você está deferido como candidato. Se você for indeferido, vai haver deliberação para substituição. Especialmente essa deliberação pode haver ou não, porque se você estiver dentro daquele marco, no caso do sexo masculino, se essa deliberação decorrer, se o partido entender por não substituir ou não tiver alguém interessado que substitua, não há prejuízo, mas ela passa a ser exigência se a candidata acontece com o sexo feminino, onde tem que se respeitar aquele parâmetro de 30%. Eu vou dispor para os senhores aqui a expressão do 27, onde ele traz um rol taxativo dos documentos, fazendo constar também a necessidade de prova de desincompatibilização, especialmente daqueles que atuam na esfera administrativa, né, aqueles que têm o cargo público, que foi até o último dia 2 de julho,
tem que haver essa prova, a prova também da escolaridade e os documentos que eu já mencionei, a fotografia, levando em consideração as características editadas pela norma, que tem que ser uma fotografia com traje adequado, sem adornos, enfim, são disposições que são bem claras para os senhores, aliado a isso as certidões, como eu já mencionei, a quitação eleitoral e os documentos que são possíveis de análise do banco de dados da própria Justiça Eleitoral são dispensados. Alguém tem algum questionamento? Pessoal, boa tarde já, passamos de meio-dia. O Dr. Mauro muito bem já colocou aqui nas suas exposições iniciais que essa campanha, mais do que nunca, vai ser uma campanha que os senhores têm que se preocupar com o desfecho dela no âmbito judicial. Então, essas precauções devem ser tomadas em todos os setores que fazem parte da campanha. Nós ficamos encarregados aqui de fazer uma pequena exposição acerca das contas eleitorais. Né? Na verdade, eu vim trazer uma exposição aqui nos slides, mas aí a gente teve um imprevisto, não tive como projetar aqui. Mas, enfim, a nossa exposição vai ser mais uma conversa sobre noções gerais acerca da arrecadação, dos gastos, o que é que pode, o que é que não pode, de forma genérica, até porque nessa campanha a resolução trouxe expressamente a obrigatoriedade do candidato ter a consultoria, né, do advogado e do contador, certo? E aí contador, entenda-se profissional da contabilidade, né? Já teve até uma consulta ao TSE, já agora é recente, porque a resolução falava em contador, e quem é da área de contabilidade sabe que o contador é o bacharel, o profissional do nível superior, e existe o técnico em contabilidade. Então o TSE decidiu que pode ser qualquer profissional da contabilidade, tanto o técnico como o contador. Então, qual é o objetivo principal da prestação de contas? Né? O que é que a Justiça Eleitoral objetiva com a prestação de contas eleitorais? Né? Evitar tudo que já foi falado aqui, né? O abuso de poder econômico, que é o principal, e fazer esse controle através das normas que vem delimitando o que é que você pode arrecadar, o que é que você pode gastar, quais são os limites. Como eu falei aqui anteriormente, por que o advogado é essencial e é obrigatório por meio da previsão da resolução? O processo de prestação de contas, embora enderece matéria de cunho administrativo ao Poder Judiciário, a própria resolução dita, né, é a própria Lei Eleitoral 9504, e a resolução que trata especificamente da prestação de contas. Se tiver alguma dúvida, pode até anotar o número dessa resolução, que é a 23463. Ela traz tudo sobre arrecadação e os gastos. Então a própria resolução já traz em alguns dos seus dispositivos uma exposição bem clara de que o processo de prestação de contas ele é judicial. Então é imprescindível a presença do advogado. E em alguns de seus outros artigos também fala da necessidade de assinatura, né, da afirmação de assinatura do profissional de contabilidade. Então, resumindo, os senhores terão que ter um contador e um advogado obrigatoriamente. Com relação aos prazos de prestação de contas, vou iniciar aqui com relação aos prazos. Esse ano a gente tem uma parte que é semelhante à eleição anterior, que seriam aquelas prestações de contas parciais, e a primeira parcial seria de 9 a 13 de setembro, das contas realizadas até o dia 8 de setembro, e a final no dia 1º de novembro, nos casos que é o caso particular do Guamaré, que só haverá primeiro turno, né? Os municípios que vão haver segundo turno, 19 de novembro seria o segundo turno. A novidade, Dr. Mauro até adiantou aqui, que é a prestação de contas, praticamente vamos usar o termo de online. Né? Então todos os gastos e tudo que for arrecadado tem que ser registrado em até 72 horas no sistema. Ou seja, qual é o objetivo da legislação eleitoral com esse normativo? É tentar colocar para o cidadão se o que está acontecendo na rua, na campanha, está sendo refletido na prestação de contas. Então, toda arrecadação, todo gasto que for realizado, o contador vai ter que inserir essa informação num prazo de até 72 horas. E o TRE e o TSE, juntamente, vão consolidar as informações e num prazo de 48 horas para divulgar isso na internet. Então,
até 72 horas você realizou a arrecadação ou fez o gasto, tem que estar informado no sistema. E após essa informação, o TSE, no prazo de 48 horas, vai divulgar esses dados consolidados. A arrecadação de recursos não tem muitas novidades se comparadas com a eleição anterior. Os recursos podem ser os bens ou valores financeiros, né, aplicados na campanha, e todos os recursos, como já foi falado aqui, têm que obrigatoriamente transitar na conta bancária. Esses passos de abertura da conta bancária já foi colocado aqui, são passos que os senhores não precisam se preocupar especificamente com isso, porque naturalmente eles vão acontecer. Solicitou o registro de candidatura, automaticamente vai gerar o CNPJ, depois gerar o CNPJ, vocês com o auxílio do contador vão pegar essa documentação e o requerimento de abertura de conta e vão abrir a conta do banco. Certo? Depois de abertura na conta do banco, os recibos eleitorais só serão emitidos através desse sistema, que é o sistema de prestação de contas, do SPCE. E o sistema que vai operar, evidentemente, não serão os senhores, mas sim os contadores que vão ser contratados para isso. Aproveitando já deixa, em se tratando de contador e advogado, só poderão ser registrados como despesas de campanha a consultoria desse serviço, né? Os serviços que foram utilizados de advogado e contador para eventuais processos e incidentes, ou seja, houve uma impugnação da sua candidatura, por exemplo, e aí você vai ter que gastar com um advogado para se defender. Isso não tem nada a ver com a prestação de contas da campanha. Não pode transitar na prestação de contas, certo? Isso aí é um gasto do candidato, né? Um gasto dele pessoal. Ele vai tentar atingir os seus objetivos pessoais, não tem nada a ver com gasto de campanha. Um ponto importante com relação à arrecadação são os recursos estimáveis, né? São aqueles recursos que a pessoa não desembolsa o dinheiro efetivamente, mas sim desembolsa um serviço ou faz a cessão de um bem para o candidato, e esse valor do serviço ou do bem ele é estimável em dinheiro. Tomar também já antecipou aqui e colocou. E vai estar dentro do limite. Exatamente, tudo dentro do limite. Esse limite que é estipulado para a campanha, qualquer outro sublimite que a gente venha comentar aqui, ele tem que respeitar o limite máximo. Aqui a gente teve uma divulgação da resolução do TSE, está em 20 alguma coisa, 23 mil para vereador, agora vai haver uma correção, 140 e alguma coisa para majoritário. Esses seriam os limites provisórios, né? Vai haver uma correção, acredito que ainda esse mês, mas acredito que nada significativo. Sim, então voltando ao raciocínio dos bens estimáveis. Esses bens estimáveis não podem ser colocados de forma aleatória. Você vai fazer uma estimativa de um serviço, por exemplo, de um serviço de um veículo que foi cedido por alguém, de uma forma aleatória. O valor da cessão desse veículo, dessa locação, tem que ser estimado de acordo com o valor que é praticado no mercado local. E aí, como é que você vai comprovar isso? Você vai ter que fazer uma estimativa no gasto. É como se faz a despesa pública, né? Vai contratar a despesa pública, a gente faz o estágio pré-despesa, a gente faz um levantamento, que é a cotação dos valores. Então, você tem ali uma média de preço. Então, pegue elementos que comprovem aquele serviço, né? Pega uma cotação, por exemplo. Só pode doar quem declarou no ano passado? Então, essa discussão aí, na campanha passada, ficou como aquele limite lá dos 10%, né, para a pessoa física. Na campanha passada ainda havia a doação para pessoa jurídica, que agora está vedada, e os dados eram cruzados com os dados da Receita Federal, para verificar se estava dentro do limite de 10%. E esse limite era cruzado não só para os valores efetivamente doados em espécie, dinheiro, mas também para os valores estimados, né, evidentemente. E quem não declarou imposto de renda se presumia que a renda total dele seria o quê? O limite da faixa de isenção. Certo? Então a faixa de isenção do imposto de renda, não me recordo onde está, a região de determinada, que é 20 alguma coisa, né? 26, 24 alguma coisa. Então se presumia que a sua renda total no ano anterior teria sido a faixa de isenção. Mas se ele só recebeu durante o ano 12 mil reais. Mas aí ninguém esse controle, né? Como é que seria esse controle? Você fala arrecadação de quê? Da pessoa física? Sem doar, se ele só ganhou 12 mil. Ele
Só pode doar. Isso, se for comprovado, mas o problema é o seguinte, que quem não tinha declarado imposto de renda, como é que você ia aferir esse limite? O limite era aferido pela faixa de isenção. Se você não declarou, eu vou interpretar em benefício do contribuinte que ele ganhou até o limite de isenção, por isso que ele não declarou, certo? Agora, aí é onde entra um problema que os senhores e os contadores principalmente devem ficar atentos. As pessoas que não declaram, tem que ter cuidado com essas pessoas que podem vir a ser um doador seu. Às vezes o candidato pega e coloca qualquer pessoa lá para ser um doador. É uma forma de, vamos falar de forma mais simplista, uma forma de legalizar os recursos. Não, vou colocar aqui como uma doação de fulano e tal. Tenha cuidado com isso. Por que tenha cuidado? Os dados serão cruzados também com os cadastros sociais do governo federal. É uma inovação também, isso aí vai ser uma pegadinha para muita gente. Exatamente, você declarou lá, eu não declarei imposto de renda, eu estou na faixa de isenção. Aí você declara lá um percentual de 10%, você doa até 10% da isenção. E aí quando se cruzam os dados, você é beneficiado em um cadastro social, um Bolsa Família, alguma coisa. Aí, entendeu? Sua doação é levada. Por quê? Porque você não teve aquela renda. Se você abaixa a renda, você não recebe benefício social, entendeu? Então esse é um cuidado que deve ser, uma precaução que deve ser tomada na hora de arrecadar. Com relação aos bens permanentes, os bens permanentes do próprio candidato, eles têm que já fazer parte do seu acervo patrimonial antes do registro da candidatura. Você não pode utilizar bens na campanha de adquirir já depois no andar da carruagem, como se diz. Assim também como dos doadores. Os partidos políticos, partidos políticos e candidatos podem doar entre si serviços ou bens estimados em dinheiro, ou ceder o seu uso, ainda que não constitua o produto de seus próprios serviços e suas atividades. Pronto, aqui é o detalhe, aqui seria a exceção. Eu disse que a regra é o quê? Eu só posso doar serviço, principalmente, estimado em dinheiro, se ele for fruto da minha atividade. Não posso doar bens estimados em dinheiro por uma coisa que não é fruto da minha atividade. Eu sou advogado e sou contador, então só posso doar esses dois tipos de serviços. Serviços jurídicos e serviços contábeis. Fora disso aí, eu não posso doar bens estimados em dinheiro. Entendeu? Já os candidatos doando entre si, eles não obedecem essa regra. Pode doar qualquer tipo de serviço, doar para outro candidato. Agora preste atenção. Aí aqui tem um detalhe, A doação de candidato para candidato, ela vai ter duas naturezas. Aquela que é a dívida de recursos que você recebeu de alguém e quer repassar, e aí ele obedece todo o regramento da resolução. E é aquela doação que você quer doar como candidato, mas seus recursos próprios, como pessoa física. Aí você entra na norma legal, os 10% vai ser analisado, seus limites bem direitinho, normal, certo? Não vai ser analisado o limite se forem recursos que estão no seu caixa de campanha, que foram arrecadados normalmente. Mas quando você vai fazer uma doação sua para outro candidato, aí sim. Os recursos que podem ser destinados, os recursos dos próprios candidatos, as doações financeiras entendem-se como em dinheiro, em espécie, e estimáveis em dinheiro de pessoas físicas, doações de outros partidos políticos, de outros candidatos, recursos próprios dos partidos políticos e as receitas de comercialização de bens, serviços e eventos de arrecadação realizados pelo candidato ou partido político, seriam aqueles eventos que os candidatos podem fazer para arrecadar fundos para a campanha. E por fim, os recursos de aplicações financeiras, o dinheiro que ficar transitando na conta, você pode aplicar também. Pode aplicar aquele valor e ele pode render frutos. E aqueles frutos ali eles poderão ser gastos na campanha normalmente. Só lembrando aqui de uma observação, que é com relação aos bens próprios do candidato. A norma não fala, estava até comentando aqui com o doutor César, que a norma ela não traz o limite de utilização de bens próprios do próprio candidato. A gente vai obedecer só ao teto dos gastos da campanha, que é aquilo que eu falei inicialmente, sempre vai ter que ter em mente, ter em vista aquele limite máximo. Mas, se o candidato, eu acredito que na análise da prestação de contas vai ficar muito subjetivo isso também, embora a norma não traga, eu acredito que o candidato vai poder gastar uma fortuna na sua campanha
desproporcional ao que ele declarou. Não que a norma traga essa obrigatoriedade de analisar, fazer esse comparativo do que ele declarou à Receita Federal e o que ele gastou na campanha. Não tem essa obrigação legal. A norma deixa em aberto, não traz limite. Mas, assim, só por precaução, é bom que se atente para isso também. As doações iguais ou superiores a R$ 1.064,10, somente por transferência eletrônica entre as contas do doador e o candidato beneficiário. Então, qualquer doação R$ 1.064,10. Isso. A partir desse valor, depósito identificado, tem certificação eletrônica de conta para conta. Acho que é aquelas chamadas TEL, né? O doador não pode chegar lá com R$ 500 para doar, não. Olha, eu estou falando que a partir de 1.064 são transações eletrônicas. Certo? Abaixo disso aí você pode fazer normal, depósito na conta, depósito identificado lá normal. Certo? As doações financeiras realizadas em desacordo com esse procedimento não podem ser utilizadas e devem, na hipótese de identificação do doador, ser aí restituídos ou na impossibilidade de ser recolhidos ao Tesouro Nacional, que é o cuidado que os senhores devem ter. Qualquer dinheiro que transitar na conta que você não conseguir identificar a origem, não gaste, certo? Porque você pode ser punido por isso aí. E aí você identificou se é uma doação, se ela foi feita da forma errada, você já separa ela. Se é uma doação ilícita, porque existem as duas formas, né? A doação que foi feita, a pessoa poder doar, mas doou de forma errada, aí você não vai poder gastar. E existe a doação ilegal, que é aquela doação das pessoas que estão proibidas por lei de fazer a doação. Se ela fizer essa doação também, você não pode gastar esse valor. O Mauro já antecipou isso aqui até no início das exposições dele. Concluo já. Pronto, pessoas físicas, já antecipei isso, né? Até 10% dos rendimentos brutos recebidos no ano de 2015, né? Seria o limite para doações. A exceção a esse valor, ou seja, não vai ser aferido esse percentual de 10%, será com relação aos bens móveis e imóveis de propriedade do doador até o limite de R$ 80 mil, certo? Só para deixar claro. Se eu estou doando um bem meu para um candidato, bem imóvel, seja imóvel ou imóvel, o valor que foi estimado, né, vai ser uma doação estimável, o valor que foi estimado até R$ 80 mil não vai entrar naquele limite lá dos 10% se eu receber no ano anterior. É um limite separado. Você considera o limite de 10% para outros tipos de doações estimadas. Esse tipo de doação aqui é uma exceção à regra geral. Bens móveis e imóveis de propriedade do doador até R$ 80 mil. Com relação às finalidades aqui, a aplicação de recursos próprios em sua campanha, até, é o que eu falei anteriormente, não existe limite para o candidato gastar na sua campanha com relação aos recursos próprios. O limite é só o estabelecido pelo TSE para os gastos da campanha, certo? Todavia, levando em consideração aquela ponderação que eu fiz, né, para evitar o abuso do poder econômico. As doações realizadas com recursos próprios por candidatos para outro candidato, também já falei isso, ou partido, estão sujeitos aos limites de 10% dos rendimentos brutos auferidos no ano anterior à eleição. Qual é a penalidade para a doação ilegal? Né? A doação acima dos limites legais sujeita o infrator ao pagamento de multa de 5 a 10 vezes o valor da quantia em excesso, sem prejuízo do candidato responder por abuso de poder econômico. Ou seja, tanto responde, para ficar claro, né? Tanto vai responder o infrator, aquele que fez a doação de forma ilegal, com a multa que vai variar de 5 a 10 vezes o valor em excesso, bem como o candidato que pode responder por abuso de poder econômico. As doações proibidas. Pessoas jurídicas não podem mais doar. Doações de origem estrangeira também não podem, o candidato não pode receber. E pessoa física, né, em regra, pode doar. Qual vai ser a exceção da pessoa física que não pode doar? Aquelas que exerçam atividade comercial
decorrendo de concessão ou permissão de serviço público. Só para deixar claro o que vou deixar mais claro o que é isso. Concessão ou permissão de serviço público é aquele cara que atua no interesse público. Né? Ele exerce uma atividade que a atividade é de natureza pública e ele está exercendo aquela atividade porque a administração pública concedeu ou deu uma permissão a ele. São estudos do direito administrativo. Né? Pronto, tabelião, exatamente. O exemplo ficou aqui. Tabelião. E existem vários outros exemplos de concessão e permissão. Essas pessoas não podem doar. É verdade a utilização, a aplicação financeira desses recursos, já falei, né? Que devem ser devolvidos imediatamente. Se identificado o doador, você identifica e faz a transação inversa, devolvendo o valor. Caso não haja alguma impossibilidade de devolver, por qualquer outro motivo relevante, esse valor vai ser devolvido ao Tesouro Nacional no final da prestação de contas. O comprovante de devolução deve ser apresentado em qualquer fase da prestação de contas ou em até 5 dias após o trânsito julgado da decisão que julgar as contas. Os limites nós já falamos aqui, os limites de Guamaré especificamente. Gastar além do limite. Gastar além do limite, multa de 100% do excedente, podendo responder por abuso de poder econômico, nos termos do artigo 22 da Lei Complementar 6490. As formas de pagamento, já tinha antecipado, isso aqui serão rotinas mais afeitas ao contador que vai fazer a sua prestação de conta e vai lhe assessorar nisso. Né? São cheques nominais ou transferências bancárias, tudo de forma bem clara, para não ter problema na hora de analisar. A novidade seria com relação ao fundo de caixa, que pouca gente vai fazer, mas enfim, seria para aquelas despesas de pequeno valor que a norma traz como despesas de até R$300. Você pode fazer um fundo de caixa para pagamento dessas despesas. O fundo de caixa não pode exceder a 2% do valor dos gastos da campanha e somente para pagamento dessas despesas, de até R$300. Né? Deixa eu ver se tem algo mais. Existem alguns limites que também serão afeitos à atividade do contador, que seria aquele limite com gasto, alimentação pessoal, combustível, mas enfim, são limites que é mais interessante para quem vai fazer a prestação de contas. Né? Não seria mais interessante a gente estar discutindo isso aqui. O limite dos gastos com a aluguel de 20% do total, né, das despesas de campanhas, não pode exceder esse valor. Pronto, é aqui um ponto importante. O eleitor pode realizar gastos pessoais em favor do candidato? Pode, certo? Agora, quais são os requisitos para que o eleitor possa realizar um gasto, ele mesmo realizar um gasto em prol de algum candidato? O valor de até R$ 1.064,10. A nota fiscal do serviço ou do bem que ele comprou deve estar no nome dele, certo? E os bens ou serviços não podem ser entregues ao candidato. Ou seja, o eleitor tem que fazer tudo sozinho. Né? Não, vou gastar aqui em favor do meu candidato a vereador. Sou eleitor, então até R$ 1.064,10. Professor, contabilidade que entenda de norma eleitoral, para que você esteja bem assessorado. E só para finalizar, que é a novidade, né, são as diligências da Justiça Eleitoral. A Justiça Eleitoral poderá exigir a apresentação de documentos comprobatórios da origem e disponibilidade dos recursos financeiros próprios aplicados na campanha eleitoral. Os documentos apresentados devem demonstrar a licitude dos recursos próprios. Você perguntou naquela hora. Em regra, não se vai analisar os recursos próprios do candidato que ele gastou, mas os recursos subintendentes têm que ser lícitos. Né? Porque, a partir do momento que você estiver gastando e houver alguma denúncia, a Justiça Eleitoral pode diligenciar no sentido de você comprovar a licitude daqueles recursos que você está gastando na campanha, mesmo sendo próprio. A legislação não traz a obrigatoriedade de você obedecer qualquer limite de 10% do que você ganhou no ano passado, mas enfim, tem que ser recursos legais, certo? Não tem limitação de percentual, mas... Não é reserva a lei de 2000, por exemplo? Se são recursos legais, se Tem você... uma doação para campanha, de conta física para conta jurídica. Se o dinheiro que você doou é um dinheiro advindo de uma atividade ilícita, né? Se você tem como comprovar depois, não pode alguém
jogar um dinheiro na sua conta de pessoa física como candidato e você utilizar. Se você nunca teve aquela renda, entendeu? Você pode cair mais na frente. É isso que eu estou dizendo. Enfim, pessoal, era mais ou menos isso que a gente vai colocar e qualquer dúvida a gente vai tirando. Só agradecer a paciência de vocês.